80 anos antes da geração de Naruto, o mundo foi dividido entre clãs, cada qual com habilidades, poderes, segredos e táticas de combate próprios. Lembrando que nessa época ainda não existiam aldeias ou vilas definidas. Nessa época também não existia alianças, pois o mundo vivia em guerra, praticamente só isto. Inclusive, diversos adolescentes já eram ninjas, preparados para combater e defender o próprio clã. Além disso, as bijus também estavam sendo usadas como ferramentas, como armas de combate, no intuito de ganhar as batalhas. Porém, vocês devem lembrar que nem todo mundo conseguia dominar as bestas com caudas. Pois bem, aí entra o clã Senju e o clã Uchiha. Enquanto acontecia uma grande guerra, Hashirama e Madara se conheceram e ambos eram apenas crianças e de clãs diferentes, mas não sabiam disso. Além disso, os dois não faziam ideia de que também eram reencarnações de Ashura e de Indra, onde Hashirama era a reencarnação de Ashura e Madara a reencarnação de Indra. Então, o destino deles estava selado, onde os dois iriam enfrentar um ao outro algum dia. Bom, eles se tornaram melhores amigos e sempre encontravam no intuito de competirem em alguma coisa, principalmente em jogar pedras no rio. Visto que esse sentimento de competição sempre esteve presente, tanto em Madara quanto em Hashirama, eles treinavam muito duro e se tornaram shinobis extremamente poderosos anos à frente. Mas não era só isso que predominava na amizade deles. Os dois compartilhavam os mesmos ideais, pois estavam cansados de tantas guerras, até que chegaram à conclusão de que para a paz reinar era preciso formar uma aliança. Na cabeça de ambos, essa aliança seria uma aldeia, onde todos poderiam viver em paz e sem se preocupar com os combates. Um dia, os pais de Hashirama e de Madara descobriram que os dois se encontravam e decidiram se aproveitar disso para conseguir capturar os inimigos e acabarem com eles. Inclusive, neste dia, os garotos se viram de novo, mas dessa vez para romper o vínculo por conta da rivalidade entre os clãs. A dor foi tão grande que Madara despertou o primeiro Tomoe do Sharingan dele, e a partir dali, infelizmente, eles só se esbarravam em combate. As lutas foram ficando frequentes e ambos cresceram nas hierarquias dos respectivos clãs, até se tornarem líderes dos clãs. Enquanto Hashirama era considerado o shinobi mais poderoso na época, devido às habilidades naturais que tinha, Madara também conseguiu se desenvolver bastante ao ponto de ter o controle total dos olhos que tinha, inclusive dominando por completo o Mangekyo Sharingan. Porém, as batalhas excessivas acabaram, que duravam dias e dias, e essas batalhas acabaram deixando o Uchiha sem a visão, e o Senju ainda insistia nesse acordo de paz que os dois sempre sonharam. Mas à medida que o tempo ia passando, essa possibilidade parecia ficar mais distante. Tobirama Senju, irmão mais novo de Hashirama, detestava o clã rival. Um dia, atingiu gravemente Izuna Uchiha, que era o irmão mais novo de Madara, e foram noites deitado até que infelizmente Izuna faleceu. E antes de partir, Madara acabou ficando com o olho do irmão para recuperar a visão, despertando assim o Mangekyo Sharingan eterno. Bom, existem duas versões sobre essa parte da história. A primeira seria que ele teria roubado os olhos de Izuna. A segunda seria que o próprio irmão teria falado para que Madara ficasse com o Sharingan dele. Bom, em qual você acredita? Lembrando que o antigo líder do clã Uchiha sempre foi uma pessoa ambiciosa e tinha esse anseio por poderes. Bom, voltando para a história, com os novos olhos, Madara pôde novamente voltar a lutar, o que deixou Tobirama com uma raiva imensa. Mas Hashirama era bastante insistente e sempre voltava para a ideia da aliança. Entretanto, com a morte do irmão, Uchiha estava bastante resistente, até certo ponto, visto que ele sugeriu que se o líder do clã Senju realmente quisesse realizar o sonho de que os dois sempre tiveram, ele precisaria acabar com Tobirama, como uma forma de vingar a morte de Izuna e ambos ficarem kids. Mas ao invés disso, Hashirama acabou se oferecendo para ir no lugar de Tobirama, o que deixou Madara muito surpreso, e sendo assim, depois de muita resistência, Uchiha decidiu selar a paz e formar uma aliança com o velho amigo. Juntos, começaram a ter uma ótima convivência, integrando o País do Fogo e criando a Vila da Folha. Inclusive, os outros países começaram a imitar o que os dois estavam fazendo e também formarem aliança e se tornarem países divididos em aldeias. Vamos dizer que Konoha foi um exemplo para o mundo todo e para os clãs. Durante muito tempo, com diversas ideias e estratégias, a paz reinou entre todos os clãs e entre todas as aldeias. Cada uma das aldeias tinha um líder, e o País do Fogo era conhecido como Hokage. Em
Inicialmente, Hashirama queria que Madara fosse o líder, afinal eles fundaram a aldeia juntos e foi Uchiha quem nomeou o lugar. Porém, a maioria das pessoas não achava que poderia confiar nele, e entre elas estava Tobirama Senju. Rapidamente Madara percebeu o que estava acontecendo e se sentiu bastante rejeitado. E no fim das contas, o escolhido para ocupar o cargo foi Hashirama Senju. Quase sempre, o primeiro Hokage se reunia com os líderes de outras aldeias, os Kages, para discutir algumas questões. Inclusive, foi ele que ofereceu aliança entre as vilas. Hashirama estava bem feliz com tudo que estava acontecendo, afinal o sonho dele de selar a paz no mundo ninja se concretizou. No tempo do governo dele, os conflitos diminuíram bastante, mas nada que é bom dura muito tempo, né? Nesse mesmo período, algumas aldeias começaram a usar o poder das bijus para formar os Jinchurikis, pessoas que tinham as bestas seladas dentro dos próprios corpos para usar os chakras das bijus para confrontar e usar o poder imenso para causar destruição e sobrepor o poder entre as vilas. Poucas pessoas conseguiram dominá-las, principalmente Kyuubi, conhecida como a raposa de 9 caudas. Mas com o passar do tempo, o poder das bijus foi sendo usado corretamente pelos Jinchurikis e as aldeias voltaram a se atacar. E os motivos eram sempre os mesmos: conflitos de interesses, recursos naturais e domínio territorial. E ao perceber isso, Madara achou que ele e Hashirama tinham fracassado. Sendo assim, foi atrás de outras alternativas para tentar reverter a situação. Depois que encontrou as tábuas de Haguro Mochizuki, ele começou a mudar de ideia, pois além delas terem sido alteradas, Uchiha estava sendo manipulado por Zetsu. Mesmo sem saber da história de Kaguya, convenceu a si mesmo que deveria criar o Tsukuyomi infinito e aprisionar todas as pessoas em um sonho para que assim elas vivessem em um mundo de paz. Ao seguir os próprios ideais e desconfiando do governo de Konoha com um plano totalmente diferente do inicial, decidiu abandonar a terra natal, e lembrando que nenhum Uchiha o seguiu, pois ninguém pensava da mesma forma que ele. De aldeia em aldeia, Madara começou com a busca pelos bijus, até que ele encontrou Kyuubi. Depois que usou o Sharingan para dominar a 9 caudas, Uchiha decidiu ir até Konoha para destruir a aldeia. Inclusive, ele tinha um plano: enfrentar Hashirama até a morte. No início, Madara estava controlando Kyuubi com os olhos e a cobriu com Susanoo, formando uma armadura imensa na biju. Mas vale lembrar que ele não era Jinchuriki da besta. Sendo assim, não conseguia manter a 9 caudas por muito tempo e não tinha tanto controle, pois tinha colocado a biju em um genjutsu. Só que Hashirama tem um poder além disso e conseguiu dominar a biju. Depois, a batalha seguiu entre os dois e foi tão longa que uma hora o chakra de ambos simplesmente esgotou e eles ficaram apenas em golpes e taijutsu. Mas o resultado todos nós sabemos que é Hashirama vencendo a luta, pois seus poderes com modo sábio e estilo madeira, invocando uma estátua gigantesca com 1000 mãos, sobressaiu sobre Kurama, Susanoo, Madara e Mangekyo Sharingan. Em um dado momento, Madara acabou mordendo o rival e absorvendo um pouco de DNA dele. Muitos acharam que o Uchiha tinha morrido ali, mas na verdade ele usou Izanagi como uma forma de evitar a morte. Com isso, ele usou as células do antigo amigo que estavam no corpo dele para se regenerar de uma forma muito rápida. Isso fez com que ele sobrevivesse durante muitos anos e antes de morrer de fato, conseguiu despertar o Rinnegan e percebeu que havia algo na lua e o invocou, que depois descobrimos que era a casca de Jubi. Em seguida, Uchiha usou a casca para cultivar mais células de Hashirama e assim nasceram os Zetsus brancos. Mesmo sem saber como realizava o plano do Tsukuyomi infinito, Madara formou um exército de Zetsus brancos e começou a busca pelas bijus. Se você gostou desse vídeo, deixa um like porque ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas. E se você quiser saber a história completa, o resumo completo de Naruto, do clássico e do Shippuden, clica no vídeo que está passando na tela, que inclusive é uma continuação desse vídeo que você acabou de assistir. Te espero lá porque esse resumo de Naruto deu muito, mas muito trabalho, mas valeu muito a pena. Então clica no vídeo que está passando na tela e depois você me dá a sua opinião. Te espero lá.